emocionada com o nosso vídeo de hoje, gente. Tá incrível, delicioso e é sem dúvida um dos melhores bolos que a gente já fez aqui no canal, não é? Nossa, sem dúvida. Gente, tá demais! É um bolo chocomousse da Flashman e no meio um super disco de cookies, além de muito chocolate. Só pra vocês entenderem, então, a gente tem 3 procedimentos importantes aqui nesse bolo. O primeiro, que é o bolo chocomousse da Flashman, que vai facilitar muito a nossa vida. O segundo é o disco de cookie que vai no meio e os mini cookies que vão em volta. E o terceiro, a ganache, que vai cobrir o nosso bolo e também vai rechear. A gente começa então pelo chocomousse da Flashman. A gente começa então adicionando na nossa batedeira a mistura de chocomousse da Flashman com os ovos, o leite e por fim a manteiga. Depois a gente deixa batendo em rotação média, mais ou menos uns 5 minutinhos ou até todos os ingredientes se misturarem muito bem. O que você pode fazer para garantir que isso vai acontecer é desligar a sua batedeira, raspar as laterais e continuar batendo mais um pouquinho. Ficou pronto, a gente separa em 2 formas do mesmo tamanho, untadas com manteiga e cacau em pó. Daí é só levar a sua massa pro forno pré-aquecido a 180 graus de 20 a 30 minutos ou até colocar o palitinho e ele sair limpinho. Enquanto tá lá no forno assando, vamos pro cookie! Que emoção! A gente fez muitos cookies aqui, né, amor? Nossa, vários. Nossa, foi incrível essa tarde de cookies e chocomousse. Para fazer o cookie, você precisa de uma batedeira com a raquete ou você pode fazer na mão também, não tem problema nenhum. A gente começa então misturando a manteiga, que tem que estar em temperatura ambiente, com o açúcar mascavo, o açúcar cristal e a essência de baunilha. Ju, eu preciso usar açúcar mascavo? Vocês sempre me perguntam isso. O açúcar mascavo vai deixar o seu cookie bem úmido e bem gostoso. Então assim, eu acho melhor usar. A gente bate bem, mas não precisa chegar até o ponto de esbranquiçar a nossa massa. Ela só precisa se misturar tudo por completo. Chegou aí nesse ponto, a gente acrescenta os ovos um a um, devagarzinho, tá? Depois a gente tira o bolo da batedeira e peneira os secos, que são farinha de trigo e fermento em pó da Flashman. Depois que a gente peneirou, você pode voltar pra sua batedeira mais devagarzinho, porque tem bastante farinha ainda no bolo, tá? Mistura bem e no final a gente coloca as gotinhas de chocolate. Ju, posso misturar bastante? Não pode misturar bastante, porque senão o seu cookie vai ficar bem duro. It's not the first time that I've written in the dawn. I used to do it all. Nossa massa de cookie ficou pronta, a gente vai fazer 2 coisas com ela. A primeira que a gente vai fazer é a decoração em volta do bolo, que são mini cookies. E a segunda que vai ser um disco de cookies que a gente vai colocar dentro do nosso bolo. Então para fazer os mini cookies, mesmo processo do brigadeiro. A gente pega um pouquinho, coloca na nossa mão e vai enrolando. Começou a grudar um pouquinho o cookie na sua mão, passa uma aguinha gelada que já resolve. Depois a gente coloca na forma de preferência com papel manteiga. Aqui eu usei um tapetinho de silicone que super resolve também. E pro cookie grande, pra ter o mesmo tamanho do meu disco de chocomousse, eu assei na mesma forma que eu assei as massas de bolo. Mas aqui eu só untei com manteiga. Como a base do cookie também é de manteiga, não tem problema nenhum, não vai grudar. Esse tempo da gente acabar o cookie já foi o tempo da nossa massa sair do forno. Então deixa ela lá antes da gente fazer qualquer coisa com ela. Enquanto isso, a gente leva os nossos cookies pro forno. Pra assar os nossos cookies é só pré-aquecer o seu forno e depois assar em 180 graus de 10 a 15 minutos. O ponto é quando ele ficar bem douradinho por fora, dá super pra ver. Enquanto o cookie tá assando, partiu o ganache de chocolate. Em banho-maria, a gente aquece o nosso chocolate até todo o chocolate se derreter por completo. Posso fazer no micro-ondas? Pode fazer no micro-ondas de 30 em 30 segundos pro seu chocolate não queimar. Derreteu inteiro, a gente coloca o creme de leite e por fim, aqui eu coloquei rum porque eu adoro e vocês sabem disso. Mas o rum é super opcional. Se vocês quiserem, vocês podem colocar vodka, whisky, o que vocês quiserem. E se não quiserem colocar também, não tem problema nenhum. Depois que o cookie saiu do forno, o ideal é a gente esperar uns 10 minutinhos pro nosso cookie acabar de secar fora do forno. Ele vai ficar bem crocante e macio ao mesmo tempo. E, gente, eu tenho uma pergunta muito legal pra fazer pra vocês, que eu quero saber o que vocês preferem. Fazer um bolo pra alguém ou comer o bolo de alguém? Então, se você prefere fazer o bolo pra alguém, hashtag fazer, ou se você prefere comer, hashtag comer. Eu acho que eu prefiro fazer. Ai, meu Deus, não sei. Depende do bolo. O que você prefere, amor? Não, eu prefiro comer, óbvio. Você prefere... Porque você come meus bolos. É verdade, né? Eu não sei fazer. Então você tem que aprender a fazer pra fazer um bolo pra mim, tá bom? Mas é gostoso comer o bolo que alguém fez pra você.
Isso é verdade, isso é muito verdade. Quando alguém te traz um bolo, É né? muito mais gostoso do que um bolo qualquer. Então a gente vai combinar que você vai cozinhar no TPM o bolo e vai me dar o bolo, tá bom? Meu Deus. O casamento vai a ruínas. Aproveita e dá o seu like, não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no TPM e de ativar o sininho para você receber todas as receitas daqui pra frente. A montagem desse bolo eu fiz de um jeito que eu adoro e que eu acho que dá super certo. Eu montei o bolo dentro de uma forma do mesmo tamanho da que a gente assou o bolo. Então, com a forma forrada com papel alumínio, pode ser papel filme também, a gente coloca primeiro um disco de chocomousse. Depois a gente molha com um pouquinho de leite para ele ficar bem gostoso o nosso bolo. E depois a gente coloca a ganache. Espalha bem a ganache, depois coloca o disco de cookie, ganache por cima e fecha com o último disco de chocomousse. Dica importante para tranquilizar vocês, não tenham medo na hora de desenformar o seu cookie, tá? Porque como ele já tem manteiga na massa e a gente untou com manteiga, não tem problema nenhum, ele praticamente pula da sua forma. Depois que a gente fechou com papel alumínio, leva pro freezer por 1 hora. Depois tira do freezer, tira o papel alumínio e passa a ganache por fora. Gotas de chocolate em cima pra ficar bem cookie mesmo, e em volta os mini cookies que a gente preparou. E depois corte e perceba a magia desse bolo, porque ficou demais. Você fez pra mim? Fiz, vai amor, tá bom, fiz pra você. É porque você gosta de fazer. Eu fiz pros eu gosto. nossos fãs e pra você também, tá bom? É que só eu posso comer praticamente, né? É verdade, então foi pra você e pros fãs, tá bom? Obrigado. I'm ready.